Ao explorar um mundo cheio de sonhos e desejos, nos deparamos com uma busca incansável pela grandeza. As capas brilhantes das revistas nos mostram jovens empreendedores, mentes inovadoras que desafiaram as normas e estão trilhando um caminho em direção ao sucesso. Essas histórias são conhecidas, porém, às vezes, o desejo exagerado de alcançar o sucesso a qualquer custo nos leva por caminhos arriscados. E é exatamente o que aconteceu com Charlie Javice. À primeira vista, tudo parecia maravilhoso. Um financiamento milionário do JP Morgan, o prestigioso reconhecimento da Forbes 30 Under 30 e o apoio de gigantes do setor, como o CEO da Apollo, Mark Rowan. Mas por trás dessa imagem polida, havia uma rede de mentiras e exageros escancarados. Por uma década, Charlie construiu cuidadosamente uma imagem que escondia quase todas as controvérsias. No entanto, esse intrincado castelo de cartas eventualmente desabou, colocando-a diante da possibilidade de enfrentar até 100 anos de prisão, sob acusações de fraudar o JP Morgan Chase em milhões de dólares. Charlie Javice, uma esperança no mundo das startups, enganou não apenas estudantes, mas também um império bancário. Quem era ela e como conseguiu iludir e enganar um dos maiores bancos do mundo? There's a new woman on the scene, Charlie Javice. She was a hotshot in the startup world. You could find her on Forbes 30 Under 30 list and all other hip, tech, young startups. This morning, Charlie Javice, founder of the financial and nonprofit Frank, could be facing up to 100 years in prison accused of defrauding JP Morgan Chase out of millions. Frank kind of represented that as a name because it just meant on it. O espírito empreendedor de Charlie começou a crescer durante sua adolescência. Vindo de uma família rica em Nova York, ela frequentou uma escola famosa na cidade. A ideia para seu primeiro empreendimento surgiu em uma viagem ao exterior durante o ensino médio, uma história que se assemelha à de Elizabeth Holmes de maneira curiosa. Ela foi para a Tailândia e, ao voltar, teve a ideia de um projeto de microfinanças. Durante sua estadia lá, ela notou que as pessoas em países em desenvolvimento tinham dificuldade em obter empréstimos pequenos com juros acessíveis e garantias. Foi assim que ela fundou a organização sem fins lucrativos Power Up. Foi criada uma plataforma online que usava pequenas doações de estudantes para conceder esses empréstimos. No entanto, como descobrimos mais tarde, a realidade era diferente. Depois de concluir o ensino médio, Charlie foi para a Faculdade de Finanças e Direito em Wharton. Seu empreendimento atraiu a atenção da mídia, e ela foi elogiada na revista Inc. como uma das startups universitárias mais promissoras. Ela também foi destacada na lista das 100 pessoas mais criativas da Fast Company. Foi a primeira vez que ela recebeu tanta atenção da mídia. No entanto, como logo se tornaria evidente, essa habilidade seria a mais importante de todas. Essa fama chamou a atenção da Fundação Peter Thiel, que ofereceu a oportunidade de deixar a faculdade em troca de $100 mil para perseguir seus sonhos empreendedores. Charlie optou por continuar seus estudos. Essa bolsa de estudos a colocou sob os holofotes midiáticos como nunca antes. Após concluir sua pós-graduação, Javice mergulhou de cabeça na busca por oportunidades em um mercado que estava sendo negligenciado. Após muitos ajustes em seu plano de negócios, finalmente deparou-se com o FAFSA, o famoso Formulário de Inscrição Gratuita para Auxílio Financeiro Estudantil Federal. Esse programa distribui anualmente uma quantia impressionante de mais de $249 bilhões em assistência federal para cerca de 13 milhões de estudantes. O problema é que o processo de inscrição é notoriamente complicado, o que resulta na perda de bilhões de dólares em auxílio não aproveitado a cada ano. Determinada a ajudar os estudantes, ela desenvolveu uma solução que simplificou todo o processo, transformando-o em um formulário de inscrição que leva apenas 5 minutos, ou até menos, para ser preenchido. Essa foi a essência do que ela chamou de Frank, um nome que, como ela explicou, representava sinceridade. Com seu status e conexões da exposição na mídia, conseguiu financiamento para seu projeto em poucos anos. Rápido como um raio, o Frank captou mais de $20 milhões e atraiu mais de 300 mil usuários. No papel, a empresa parecia um grande sucesso, com Javice sempre encontrando oportunidades para se promover como uma estrela em ascensão nos negócios. Ao compartilhar seus pensamentos com o Insider em 2021, ela disse: "Construí um negócio e assegurei financiamento logo após a faculdade, recusando uma oferta de trabalho na área de finanças, apesar das previsões de fracasso devido à minha inexperiência comercial. No entanto, não demorou muito para aparecerem alguns problemas. Em 2017, o Departamento de Educação enviou uma carta para interromper suas ações. Por quê?
porque Frank estava dando a entender que tinha conexões com o site oficial do governo. Depois disso, a empresa mudou sua estratégia de marketing para deixar claro que não tinha nenhuma relação com o governo dos Estados Unidos. Entretanto, isso foi apenas o começo dos problemas. Em dezembro de 2017, Ravice escreveu um artigo de opinião para o New York Times, focado em discutir as 8 coisas mais confusas sobre o FAFSA. No entanto, mais tarde, uma correção significativa precisou ser feita, ressaltando imprecisões graves no processo de auxílio financeiro. Como é possível que a CEO de uma empresa desse setor tenha cometido tantos erros? Surpreendentemente, sua imagem pública permaneceu praticamente intacta, já que Ravice estava envolvida em uma ampla gama de entrevistas e participações em artigos e podcasts. Toda essa exposição culminou com Ravice sendo incluída na renomada lista Forbes 30 Under 30 em 2019. Por volta de 2021, Ravice começou a ponderar a ideia de vender sua empresa. No início do verão, a empreendedora amplamente reconhecida conseguiu agendar uma reunião com o JP Morgan, que estava interessado em expandir sua presença no promissor mercado de produtos financeiros para estudantes. Frank, a empresa de Charlie Javice, destacou-se como uma escolha atraente para impulsionar sua presença no mercado e atrair talentos para impulsionar seu crescimento nessa área. Nas reuniões, Ravice se mostrou firme e apresentou sua empresa como uma verdadeira máquina de conquistas, com mais de 4 milhões e 500 mil clientes em apenas 4 anos. Ela também afirmou que sua empresa conhecia os estudantes melhor do que qualquer outra instituição, o que cativou a todos. Após algumas reuniões, o JP Morgan cedeu à persuasão e concordou em comprar a empresa por incríveis 175 milhões de dólares. Foi um grande dia de pagamento para Charlie, embora algumas preocupações pairassem sobre essa vitória. No entanto, o banco solicitou uma auditoria minuciosa, e uma das primeiras tarefas foi verificar se os 4 milhões e 250 mil clientes alegados por Ravice realmente existiam. Isso era crucial, já que o valor da empresa estava diretamente ligado à qualidade de sua base de clientes. Quanto mais clientes houvesse, mais dinheiro o JP Morgan estava disposto a investir. Então, algo curioso aconteceu. Javice se recusou a divulgar a lista. Ela alegou questões de privacidade, mas estava escondendo uma verdade desconfortável. Na realidade, não havia 4 milhões de clientes, mas menos de 300 mil. Em julho de 2021, Ravice se encontrou em uma situação delicada. Era crucial apresentar os dados para prosseguir com o acordo, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Ela se viu diante de uma difícil escolha: revelar os números verdadeiros e correr o risco de perder um negócio lucrativo ou manipular os dados para garantir a aquisição. Vale ressaltar que um licitante anterior havia demonstrado interesse na empresa. Diante disso, Ravice optou por ajustar os números na esperança de evitar detecção. De acordo com documentos legais, Ravice optou por sistematicamente exagerar, acumulando uma série de falsificações para enganar o JP Morgan. Ela estava desesperada por uma solução criativa. Foi nesse momento que Olivia Amar, diretor de crescimento da empresa, entrou em cena. Amar procurou inicialmente o principal engenheiro da empresa para pedir a criação de contas fictícias, mas o engenheiro ficou desconfiado e questionou a legalidade do pedido. Ravice tentou tranquilizá-lo, garantindo que ninguém teria problemas legais, mas o engenheiro era perspicaz e recusou. Sem outra opção, Ravice recorreu ao plano B. Ela conhecia um professor em Nova York especializado em soluções criativas para problemas de dados e pediu ajuda a ele. Com a assistência do professor, mais de 4 milhões de contas fictícias foram geradas por um algoritmo que usava dados fictícios de clientes com base em perfis reais. Após alguns ajustes, a lista estava pronta e foi enviada ao JP Morgan. Para surpresa de todos, o gigante bancário aceitou a lista. Como gesto de agradecimento, Ravice pagou ao professor 18 mil dólares por sua contribuição. Agora, eles só precisavam esperar pelo dia de pagamento. No entanto, ainda havia um passo crucial a ser dado: cobrir os rastros. Charlie ordenou a destruição da lista de clientes fictícios poucos minutos depois. Por sua vez, Amar desembolsou mais 105 mil dólares para adquirir um conjunto alternativo de dados de 4 milhões e 500 mil estudantes, como uma salvaguarda caso o primeiro conjunto de dados falhasse. Ravice recebeu 10 milhões de dólares como compensação e tinha a possibilidade de ganhar um bônus adicional de 20 milhões de dólares como diretora executiva do JP Morgan. Amar também foi promovida a diretor executivo,
recebendo 5 milhões de dólares, além de um bônus de retenção de 3 milhões. Nesse período, Ravisse compartilhou sua alegria nas redes sociais, declarando: "Não é todo dia que um empreendedor tem um novo começo de conto de fadas em vez de um final." No entanto, essa breve sensação de glória desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Poucas semanas depois, o JP Morgan estava focado em integrar a equipe de Ravisse e sua empresa às operações bancárias, com a intenção de utilizar rapidamente a base de clientes recém-adquirida. Durante esse processo, e-mails publicitários foram enviados para 400 mil clientes da Frank. No entanto, algo deu errado rapidamente. Apenas 20% dos e-mails foram entregues e uma parcela ínfima foi aberta. O JP Morgan, ao investigar mais a fundo, descobriu a troca de e-mails com o professor universitário. Ambos, Amari e Ravisse, foram suspensos de seus cargos no JP Morgan, e em dezembro de 2022, o banco apresentou acusações contra os dois. Ravisse retaliou ao buscar processar em resposta, argumentando que sua demissão era injusta. No entanto, o tribunal considerou as evidências convincentes, e em abril de 2023, ela foi considerada culpada de 4 acusações distintas de inflar falsamente o número de clientes do Frank e de induzir fraudulentamente o JP Morgan a adquirir sua empresa. Hoje, estamos presenciando em tempo real um caso de grande exposição envolvendo fraude. Uma mulher de 31 anos enfrenta acusações de inflar de forma enganosa o número de clientes da empresa como parte de um esquema fraudulento. Em janeiro, o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, descreveu a aquisição do Frank como um enorme erro. A história de Charlie Javice se assemelha a outros alertas, como os casos de Elizabeth Holmes e Sam Beckman-Fried. Ravisse foi apresentada como um gênio, mas sua tentativa de enganar o JP Morgan ultrapassou seus limites e teve consequências sérias. Esta é a história de Charlie Javice, uma mulher que desafiou os limites. Sempre houve trapaceiros e fraudadores, mas algo na geração dos millennials parece amplificar esses comportamentos em uma escala maior e mais ousada.